Boa noite. Prefeitura retomou a operação de faixa reversível na ponte de Igapó. Essa medida será adotada todos os dias, sempre nas primeiras horas da manhã e tem como objetivo dar uma maior fluidez ao trânsito no sentido Zona Norte e Centro. Contrato entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, e o Governo do Estado, através da FUNCERN, vai ampliar o uso do Regula Mais RN para outras áreas de saúde além da pandemia. A promessa é de maior celeridade e melhor gestão da informação. E você vai ver também. Natal começou hoje a aplicação da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer-BioNTech. O imunizante foi incorporado ao atual público-alvo. E vamos conversar via Skype com George Gosson, da ABIH. Vamos saber como está o setor hoteleiro em meio à segunda onda da Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O Governo do Estado e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, a FUNCERN, firmaram hoje o contrato para ampliação da plataforma Regula RN. O portal Regula RN é utilizado desde o ano de 2020 pelo Governo do Estado para a gestão de leitos e dados da Covid-19. Com a parceria, a ferramenta agora terá seu uso ampliado para outras áreas da saúde pública estadual. Isso fortalece muito a questão do controle social. Então, esse projeto ele vem para isso também, mas principalmente para melhorar a eficiência do acesso aos serviços de saúde pela população potiguar. O diretor executivo do laboratório explicou que, assim como ocorre com os leitos Covid-19, o portal passará a conter dados sobre exames de alta complexidade, urgências e emergências, além das filas para cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais. A ampliação do sistema será concretizada em uma parceria entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS da UFRN e a FUNCERN, pelo Governo do Estado. Com o LAIS, nós estamos dando um passo avante no processo de modernização, de informatização da gestão do SUS do Estado do Rio Grande do Norte. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele realiza um grande trabalho. E essa iniciativa do LAIS não começou agora. Na verdade, o LAIS já tem quase 10 anos. Agora, com a pandemia, o LAIS assumiu um protagonismo não só para o estado potiguar, mas para o Brasil. Inclusive com plataformas com sistemas que foram desenvolvidos para o Rio Grande do Norte e estão sendo adotados em outros estados e foram modelo para outros países. São plataformas que garantem uma equidade no tratamento dos pacientes nas filas e, sobretudo, uma transparência para toda a população. Mudando de assunto, o transporte e a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal retomou hoje a operação de faixa reversível na ponte de Igapó. Essa medida é adotada sempre nas primeiras horas da manhã e tem como objetivo dar maior fluidez no sentido Zona Norte, Centro ao nosso trânsito. Quem passa na ponte de Igapó no sentido Zona Norte Centro voltou a ganhar mais uma faixa para trafegar nas primeiras horas da manhã. Os cones que marcam a implementação da faixa reversível foram colocados na via por volta das 6 da manhã e retirados antes das 7h45. A gente pega uma das faixas que vem Centro, Zona Norte e transformamos Zona Norte Centro. Então eu fico 3 faixas indo e uma voltando, justamente no horário onde não tem movimento Centro, Zona Norte e tem muito movimento Zona Norte Centro. A medida tem como objetivo reduzir o congestionamento na ponte, diminuindo o tempo de viagem do transporte coletivo da capital. As pessoas conseguem reduzir os seus tempos de deslocamento Zona Norte e Centro em até 10%, então assim, reduz sensivelmente. É tanto que da vez passada que a gente iniciou a operação, os painéis de controle do tempo de viagem, eles estavam todos em azul. Quando eles estão em azul, quer dizer, estão adiantados na hora
porque não tinha retenção nenhuma aqui na cabeceira da ponte, nem na ponte. A operação de faixa reversível, que mobiliza cerca de 25 agentes de trânsito, chegou a ser implementada em março, mas foi suspensa pela STTU no mesmo mês. Quando ocorreu a decisão de 100% da frota, a gente teve que deslocar todo o contingente para fiscalização dos terminais. Aí a gente não tinha homens suficientes para fazer a operação e fazer a fiscalização. Por dia, cerca de 70 mil veículos trafegam na ponte de Igapó. A operação de faixa reversível vai ser implementada sempre de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. O secretário explica que esse horário para a retirada dos cones pode variar dependendo do fluxo. A gente fala de 6 às 8 no sentido de que esse é o tempo máximo da operação. Na verdade, a gente desmonta a operação na hora que a terceira faixa, nesse sentido, começa a complicar o funcionamento da vinda para a Zona Norte, né? Aí, nesse momento, a gente desfaz a operação. Começou hoje a aplicação da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer. O imunizante será destinado ao atual público-alvo, ou seja, pessoas com idade entre 55 e 59 anos e que tenham comorbidades, deficiências, além de gestantes e puérperas com comorbidades. Antônio tem 55 anos, é hipertenso e veio tomar a primeira dose da Pfizer logo no primeiro dia de aplicação da vacina em Natal. É um alívio, né? A gente toma uma dose de esperança e aguardar a próxima agora, se Deus quiser, dia 29 de julho. Já sai então com a data na cabeça. Tudo marcadinho, tudo perfeito, graças a Deus. Olenka tem 58 anos, também é hipertensa, tomou a primeira dose e já espera não ter problema com a segunda aplicação do imunizante, que ficou para julho. Confiar que não faça igual a Coronavac, né? Que chegue a segunda dose para todo mundo. Ao todo, o município de Natal recebeu 6.740 doses da vacina da Pfizer. O imunizante começou a ser aplicado hoje em quem tem entre 55 e 59 anos e obrigatoriamente possui alguma das seguintes comorbidades: hipertensão arterial sistêmica, doença cardiovascular ou ainda deficiência permanente, desde que esteja cadastrado no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Para ter direito à vacina, além de levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência de Natal, os interessados devem ter em mãos documentos que comprovem a condição de saúde. Esse público será contemplado agora, serão os cardiopatas com laudo médico e o CID comprovando que ele tem uma cardiopatia, junto de exames e receituários, os hipertensos, também sistêmicos com laudo médico e com receituário e exames comprovando que ele tem aquela doença, e os deficientes que estão inscritos no benefício, no BPC. Se não tiver inscrição, se não tiver o registro, nesse momento o Ministério da Saúde não contemplou esse quantitativo. O imunizante está sendo aplicado exclusivamente no ponto de vacinação que foi montado dentro do ginásio do SESI, que fica na Avenida Capitão Morgoveia. A escolha do local foi feita baseada nas características próprias de armazenamento da vacina da Pfizer, que é diferente dos demais imunizantes. É uma vacina que ela não pode ser aplicada em veículo, né? Uma vacina que ela exige uma estrutura adequada, um armazenamento adequado, uma diluição, ou seja, a gente tem que ter um ponto de diluição específico para, assim que for diluída, ela já ser aplicada no paciente. Então a gente usou todos os critérios de segurança e de eficácia da vacina. E ainda falando sobre a vacinação contra a Covid-19, o Rio Grande do Norte precisa de 87.097 doses de Coronavac para terminar a aplicação da segunda dose em quem já tomou a primeira. Esse levantamento foi feito pela Secretaria Estadual de Saúde a pedido do próprio Ministério da Saúde. A aplicação da segunda dose da Coronavac foi suspensa pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte no dia 12 de abril, isso na capital potiguar. De lá para cá, outros municípios também suspenderam a aplicação por falta de doses.
O momento é delicado e aí, depois de termos extrapolado esses 28 dias da primeira para a segunda dose, 28 dias que preceitua a vacina da Coronavac, produzida na China, junto com o Instituto Butantan, já começa agora uma outra discussão. Depois de 48 dias, já não teria mais a eficácia, depois de 48 dias da primeira dose. Agora, todos os esforços estão concentrados para que o Butantan envie novas doses ao Rio Grande do Norte, aliás, ao país. O Instituto Butantan, hoje, ele já entregou mais 1 milhão de doses para o Programa Nacional de Imunização. É pouco. Para a próxima semana, a previsão de 3 milhões. E assim, óbvio, há uma torcida enorme para que essas doses possam ser regularizadas, já que com os estudos avançando, infelizmente, corremos sim o risco da eficácia da primeira dose ser perdida por tardar muito para a D2. É pressionar e torcer para a chamada D2, a dose 2, chegar logo. E ainda sobre a pandemia no contexto da administração municipal. A Prefeitura de Carnaubais, no interior do Rio Grande do Norte, vai decretar a partir de amanhã medidas mais restritivas no combate à Covid-19. O lockdown terá duração de 10 dias. A Secretaria de Saúde do município explicou, inclusive, o que motivou essa decisão. Vamos escutar a secretária. Esse lockdown, ele foi uma decisão do Gabinete Civil, juntamente com a Secretaria de Saúde, devido ao aumento do número de casos na cidade de Carnaubais nos últimos 15 dias. E um aumento de 60% do número de casos que a gente tinha desde o início da pandemia. Também o número de mortes desses últimos 40 dias que vem aumentando, se intensificando mais nos últimos 15 dias. E nós decidimos decretar lockdown. O decreto foi publicado ontem, dia 5, porém ele entrará em vigor agora dia 7 de março, agora, a partir de hoje, à meia-noite, dessa quinta-feira. E esse decreto, ele visa permanecer apenas os estabelecimentos de serviços essenciais. Está proibida a circulação de pessoas na cidade. Só circularão pessoas que trabalham para os serviços essenciais e destinados à saúde, né? Pessoas que precisam ir ao hospital e as outras redes de saúde do município. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ocorrendo sobre áreas do Nordeste do país, principalmente entre o Maranhão e o Ceará, mas a tendência é que essa chuva diminua nos próximos dias. Agora, entre o Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia, tem previsão para pancadas de chuva, mas essa chuva ocorre com menores volumes acumulados e uma grande massa de ar seco predomina sobre o estado baiano, também no sul do Piauí e no oeste do Pernambuco. Em São Luís, nesta sexta-feira, tem previsão para pancadas de chuva, vai chover até a próxima segunda-feira e as máximas ficam em torno dos 31 a 32 graus na capital do Maranhão. Em Teresina, nesta sexta, a máxima é de 30 graus. Entre o sábado e o domingo vai continuar chovendo, as máximas ficam em torno dos 33 graus. Na segunda-feira, a chuva já ocorre de forma mais fraca e localizada e a máxima também é de 33 graus. Em Natal, chuva fraca, localizada, intercalada com períodos de melhoria. As máximas ficam em torno dos 30 graus nesta sexta, 31 no sábado e 32 graus é a máxima para o próximo domingo. Em Recife, mínima de 24 e máxima de 31 graus nesta sexta-feira, também com pancadas isoladas até a próxima segunda e as máximas também ficam em torno dos 32 a 31 graus na região. E no próximo bloco, vamos conferir as notícias do dia na capital federal. O Band Cidade volta em 1 minuto. Vamos direto agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz todas as informações é Napoleão de Castro. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso telespectador. A equipe Band Natal voltando de Brasília nesta quinta-feira, atualizando o nosso telespectador dos temas de hoje. Tivemos na CPI da pandemia a presença do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do diretor-geral da Anvisa, que foram convocados para dar esclarecimentos no dia de hoje. Ontem à noite, a Câmara Federal aprovou o projeto que cria 2 novas loterias.
cujos recursos que ficam para o governo federal terão fins específicos. Uma será para o Sistema Único de Saúde, reforço de caixa no SUS, e outra para as atividades do turismo, para o setor de turismo em todo o Brasil. Ontem também, o ministro da Defesa e das Forças Armadas, os 3 comandantes, estiveram na Comissão de Relações Exteriores, destacando inclusive o papel das Forças Armadas na pandemia. Quem acompanhou pelo nosso estado esse encontro foi o deputado General Girão, e ele falou sobre o tema, a reportagem do Band Cidade. Hoje a Comissão de Relações Internacionais e Defesa Externa recebeu o ministro da Defesa com os 3 comandantes da Força, da Marinha, Exército e Aeronáutica, e fizeram as suas apresentações dos seus projetos estratégicos, as suas limitações, mas de uma maneira geral, quase todos os deputados enalteceram, sim, o esforço que as Forças Armadas fizeram desde o começo do enfrentamento da pandemia para ajudar a população brasileira, quer seja buscando pessoas que ficaram isoladas, sem poder sair daqueles países que estavam visitando, ou precisavam voltar ao Brasil por conta de uma situação ou outra, como também em relação à busca de vacinas, né? A população brasileira sabe que equipes da Força Aérea decolaram de imediato para buscar vacinas e buscar pessoas, independente de qualquer risco de pandemia que pudesse estar acontecendo, inclusive na China. Foram à Ásia buscar pessoas lá. Então, as pessoas, os militares das Forças Armadas, os homens e mulheres, trabalhando em benefício da sociedade brasileira. Deputado Girão, entrevista a nossa equipe aqui na capital brasileira. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade, na Band Natal. E agora eu tenho um recado para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora a notícia em primeira mão para você. Lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone, 981 11 1109. Garanta já a sua casa modelo 2021. E no próximo bloco vamos conversar com George Gosson da BIH. Vamos saber como está o setor hoteleiro em meio à segunda onda da Covid-19. O Band Cidade volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E o setor da hotelaria foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19, junto com o segmento de eventos. Aqui no Rio Grande do Norte, os empresários ainda não recuperaram o movimento, estão longe disso. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com George Gosson, da BIH. Olá, George Gosson, muito boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Alegria recebê-lo aqui. Saiu recentemente uma pesquisa mostrando que dos desligamentos formais de trabalho no Rio Grande do Norte, 40% foram no segmento do turismo. Surpreende o senhor esse número, presidente? Não, eu acho que isso já era bastante esperado, né? Como todos sabem, o turismo foi impactado brutalmente pelas restrições decorrentes da pandemia. E é importante ressaltar que isso é apenas a ponta do iceberg, porque no turismo nós temos existe uma quantidade muito grande de empregos informais, não é? E também existe uma quantidade muito grande de microempreendedores individuais, que são guias de turismo, bugueiros e outros profissionais que não estão incluídos nessa estatística, mas também estão praticamente sem trabalho durante boa parte desse período de pandemia. Então, assim, essa é só uma parte dessa triste realidade do mercado de trabalho do turismo. O governo federal foi publicada já, inclusive, uma lei de apoio ao segmento do turismo, segmento também de eventos. Mas há uma cobrança muito grande sobre ações, medidas, tanto do governo do estado quanto dos governos municipais. Como a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis vem acompanhando essa situação? Bem, com relação às medidas do governo federal, eu acho que foi uma ótima notícia porque foi o primeiro pacote de medidas do governo federal para segmentos específicos, no caso do turismo e de eventos, que até então as medidas eram transversais.
Algumas medidas anteriores foram muito importantes, como, por exemplo, a medida provisória que permitiu a suspensão de contratos e também a redução de jornadas. Isso manteve uma boa parte desses empregos do turismo, mas, por outro lado, até essa sanção do PERSE, que é essa lei, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, não havia uma medida específica para nenhum setor. Então, foi a primeira. Essa foi uma boa notícia. Por outro lado, as medidas ainda que foram tomadas em nível estadual e nos níveis municipais são muito pequenas, dada a gravidade da situação. Então, é como se um paciente com câncer terminal estivesse recebendo uma aspirina. Então, assim, isso pouco faz efeito. Então, a situação é muito dramática, a gente sabe da gravidade da pandemia, sabe de todo o drama pessoal, familiar, do que tem ocorrido com a perda de vidas, mas também a desestruturação de um setor tão importante para a economia como o turismo do Rio Grande do Norte pode causar efeitos aí muito terríveis para a população, que é a falta de emprego, miséria, caos social, e isso ninguém deseja também. No caso específico das medidas estaduais, quais são os principais pleitos da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, George? Bem, o que a gente vem conversando desde o início, né? É que sejam medidas que permitam a sobrevivência das empresas durante o período das restrições e também durante o período da retomada, que essa retomada ela será lenta e gradual. Quer dizer, a partir do momento em que o governo disser não temos mais restrições, o turista não vai chegar do dia para a noite. Então, primeira coisa, essas medidas precisam ser de médio e de longo prazo, dado ao grande tempo das restrições, ou seja, mais de um ano. Então, tudo que foi pedido até o final do ano passado, quando teve a primeira onda, já não é mais suficiente a essa altura. Principalmente o turismo e o setor de eventos, que é formado por grande maioria por micro e pequenos empresários, a disponibilidade de caixa se exauriu a essa altura. Então, existe uma pauta com cerca de 15 itens que foi protocolada através da FEComércio, que tem uma Câmara de Turismo da qual a ABIH faz parte, que tem várias medidas do ponto de vista de redução de tarifas públicas, de redução de impostos, de reestruturação e renegociação tributária. Então, é uma pauta bastante ampla, mas que atinge esses principais pontos. Sim, também de acesso e desburocratização de acesso ao crédito também. Como é que está a interlocução com o governo do Estado, George Gosson? Veja, muito ruim. Eu considero a interlocução muito ruim. Com relação à parte das medidas restritivas, como todos sabem, é apenas comunicativo, né? Não existe uma possibilidade de argumentação e a gente não se sente escutado com relação ao que se fala. Parece que a gente tem que aceitar simplesmente o que se impõe, isso é muito ruim. E também a interlocução através da Secretaria de Turismo, eu diria que a impressão que nós temos é que a secretária é muito pouco escutada com relação à evolução das medidas e da necessidade do setor dentro do próprio governo, infelizmente. Que é uma pessoa de confiança do setor, uma pessoa que faz parte, que é empresária, mas infelizmente parece não estar sendo escutada internamente. Com relação às administrações municipais, o senhor falava sobre algumas pautas para o governo estadual. E com relação aos municípios, como essas administrações podem literalmente chegar junto ao segmento do turismo? Bem, com relação à parte das medidas restritivas, existe um diálogo melhor com todos os municípios turísticos, né? Como o município de Natal, o município de Timbal do Sul, São Miguel do Gostoso e os demais municípios turísticos, a interlocução entre os empresários, por exemplo, se vai flexibilizar uma hora a mais ou a menos do funcionamento do restaurante, esses municípios têm entendido que, do ponto de vista epidemiológico, isso tem pouco efeito, mas, ao mesmo tempo, é fundamental para
a manutenção da atividade econômica. Então, esse diálogo das restrições tem sido muito bom. Por outro lado, o que se foi feito do ponto de vista tributário, do ponto de vista de renegociação tributária, isso aí está praticamente na estaca zero. Eu considero que existe grande oportunidade de evoluirmos nesses pontos, principalmente porque boa parte do setor de turismo de eventos é de prestação de serviço, que a maioria dos impostos são municipais, principalmente ISS, IPTU, taxa de lixo e assim por diante. Só para dar um exemplo, a maioria dos hotéis dos principais municípios turísticos do Rio Grande do Norte ficou fechado durante 4 meses, 5 meses, até 6 meses durante o ano passado. E, por exemplo, não é justo imaginar que um estabelecimento desse pague o IPTU da mesma forma que pagava quando estava em funcionamento. E ainda mais a taxa de lixo, né, que é outra parte que compõe, que é cobrada juntamente com o IPTU, quando o empreendimento nem a geração de resíduo sólido estava correndo, nem geração de lixo ocorria. Então, não é justo cobrar nessa mesma proporção como se o empreendimento estivesse funcionando. Então, são essas medidas que a gente tem colocado na pauta de discussão com os municípios. Uma última pergunta, e de forma bem rápida, a gente está encerrando o tempo. A Praia da Pipa vive esse mesmo momento ou é uma situação mais amena, George Gosson? Não, eu diria que essa pandemia tem uma característica de, na retomada, haver, como muitas pessoas já perceberam, haver essa demanda pelo turismo regional no primeiro momento, né? Então, a Praia de Pipa, se você for lá na sexta e no sábado, você vai ver um movimento razoável. Agora, eu peço que qualquer pessoa que tenha curiosidade de ver como funciona essa dinâmica do turismo regional, vá a Pipa num dia de segunda ou terça-feira para ver como é o movimento. Então, assim, é o turismo regional de fim de semana, entendeu? Bastante limitado no tempo de permanência. Eu agradeço a sua participação, está chegando aí o Jornal da Band, e uma ótima noite, muito obrigada. Obrigado, Ana. E o nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com. Sua companhia agora é o Jornal da Band. Amanhã, 18h50, eu lhe aguardo por aqui. Boa noite.